Olá, eu me chamo Eliane Leal, eu sou professora e hoje estamos aqui para mais um vídeo. E o assunto hoje de português é sobre sinônimo das palavras. Temos aqui anotado o sinônimo perfeito e temos os sinônimos imperfeitos, tá? O que são sinônimos perfeitos? O sinônimo perfeito são palavras que possuem significados idênticos, ou seja, não altera a origem do que está sendo falado. No primeiro exemplo, eu coloquei alfabeto. O sinônimo de alfabeto é abecedário. Quando é falado que não altera a origem do que está sendo falado, o alfabeto ele tem quantas letras? 26. O abecedário é a mesma coisa, só muda de nome, mas com a mesma informação. O alfabeto tem 26 letras, o abecedário, que é a mesma coisa, também tem 26 letras, não mudou, estamos falando do mesmo assunto. Próximo exemplo, eu tenho aqui após e depois. Quando eu digo após ou depois, eu estou me referindo sobre algo que vai acontecer um pouco mais na frente. O próximo exemplo, eu tenho a palavra bonito, o sinônimo de bonito é belo. Eu posso dizer que eu vi um rapaz bonito, ou eu posso também falar que eu vi um rapaz belo. Ambos não mudam a origem do que está sendo falado, por isso sinônimos perfeitos. Próximo exemplo, a palavra é casamento. O sinônimo de casamento é matrimônio. Também, neste exemplo, não é alterado, faz-se a palavra casamento com a palavra matrimônio. Ambas têm a origem idêntica. Alguém poderia dizer assim: hoje eu fui a um casamento. E a outra pessoa dizer: hoje eu fui a um matrimônio. É o mesmo tipo de celebração. Faz ser casamento como matrimônio. Vamos para o próximo exemplo de sinônimo perfeito. Eu tenho aqui a palavra língua e a palavra idioma. Quando eu estou me referindo nesse exemplo, digamos que fosse o seguinte exemplo: eu estou aprendendo a língua de inglês. Estou estudando sobre inglês. Língua significa um outro idioma. Nós falamos o nosso português. A partir do momento que você faz um curso de inglês, pode ser de espanhol, pode ser de uma outra língua, qualquer outro idioma. Olha aí eu falando de língua e de idioma ao mesmo tempo. Por quê? Tanto faz eu falar, olha, eu tenho um amigo, outro exemplo, eu tenho um amigo que fala um idioma coreano. Idioma ou língua, quando está se referindo a um outro idioma que não é o nosso, do português, aqui do nosso Brasil, se eu falar língua ou se eu colocar como idioma, não vai estar errado, porque as duas palavras, elas têm o mesmo significado. Uma não altera a origem da outra. No próximo exemplo, eu tenho a palavra morrer, que o sinônimo de morrer é falecer. Também, ambas não eliminam a origem uma da outra. Isso não acontece. Se alguém disser, olha, vou mudar, aí nós temos o verbo morrer e o verbo falecer, né? Terminados, o verbo em ER no final. Eu vi um homem falecer. Aí chega uma moça e diz, eu vi um homem morrer. Estamos falando da mesma pessoa, só que com palavras diferentes, mas são sinônimos perfeitos. O significado é o mesmo. Aquele homem morreu.
A única diferença é que foi usado palavras diferentes. Alguém usou morrer e o outro usou a palavra falecer. Espero que até aí, você que está acompanhando o meu canal esteja entendendo. Vamos agora falar dos sinônimos imperfeito. O que são sinônimos imperfeito? São palavras que possuem significados parecidos, mas não idênticos. Vejamos a diferença dos sinônimos perfeitos. Eu disse que uma palavra não altera a origem da outra. Quando eu falei de alfabeto e abecedário, ambas sabemos que o número de letras é o mesmo, é 26 letras. Quando eu estou falando de sinônimos imperfeito e quando se diz que ambas possuem significados parecidos, mas não idênticos. Eu coloquei aqui 2 exemplos de sinônimos imperfeito para eu explicar sobre eles, para você entender a diferença desses sinônimos aí. Vamos lá para a palavra cidade. Sinônimo de cidade é município. Cidade, o sinônimo é município. Qual é a diferença da cidade para o município? A diferença é a seguinte: quando eu estou falando de cidade, eu estou falando de uma determinada região em que a urbanização dela é mais evoluída em todos os aspectos. Vamos lá. Só para nós entendermos rapidamente um exemplo de cidade. Vamos colocar o estado. Eu moro no estado do Paraná. A capital do Paraná é Curitiba, certo? Eu moro no estado do Paraná, a capital é Curitiba. É evidente que geralmente aquela que é a capital, que é a cidade central daquele estado, ele vai ser mais evoluído comparado às outras cidades. É aí que entra o nome município, tá? São cidades? São, mas há uma diferença. Neste exato momento eu estou dizendo a diferença que tem. Cidade, o sinônimo de cidade é município, mas qual é? Estamos falando de diferença. Diferença da origem de um determinado local para o outro. Na cidade, quando eu digo, olha, eu moro na cidade grande. Quando se fala eu moro na cidade grande, você já sabe que aquele local, ele é um local evoluído em todos os aspectos, com shopping, lojas, hospitais. Por que muitas das vezes quem mora em certos municípios não tem grandes hospitais? Certas cirurgias precisa vir para onde? Para a cidade grande, que é a capital. Cidade, o nome. As capitais não são chamadas de municípios. Geralmente, qual é a capital? Vamos para outro exemplo. Qual é a capital de Pernambuco? É Recife. Você vai ver claramente a diferença para quem já teve a oportunidade de conhecer outras capitais, sem ser aquela de origem de onde essa pessoa mora. Ele vai ver a diferença de uma cidade que ela é a capital daquele estado para uma cidade que no caso eu vou chamar aqui de município, tá? Também, que é um sinônimo, só que com a diferença. Naquele município, você vai chegar e você vai ver que não tem a mesma estrutura em todos os aspectos que eu acabei de falar, até em termos de faculdade, entendeu? Entre várias coisas. Eu estou dando alguns exemplos. Você vai ver a diferença. Exatamente aí. Então, é sinônimo? Sim. De cidade, o sinônimo é município. Mas qual é a diferença? Por isso chamado de sinônimos imperfeito. Porque são palavras que possuem significados parecidos, mas não idênticos. O que é que não deixa a cidade ser idêntica a municípios? É a estrutura que uma tem diferente da outra. Vamos para o próximo exemplo. Agora a palavra é gordo, o sinônimo de gordo é obeso. Ok, vamos entrar nesse exemplo falando um pouco mais especificamente.
Quando eu vou dar um exemplo, aquele garoto está gordo. Quando eu digo que aquele garoto está gordo, eu estou dizendo que ele está um pouco, presta bem atenção no que eu acabei de falar, ele está um pouco acima do peso. Mas quando eu me referir sobre o mesmo garoto e eu disser assim, aquele garoto, ele está o quê? Obeso. Quando eu disser que aquele garoto, ele está obeso, ele passou de gordo para uma situação exagerada. Uma pessoa que está na situação de obeso, ele já está passando do gordo. É uma pessoa que está, se o gordo já é considerado algo no lado de saúde não muito positivo, quando se trata de alguém obeso, a situação dessa pessoa, falando na área da saúde, está ficando mais agravante. Então, entendam que o sinônimo de gordo no sinônimo imperfeito é obeso. Mas qual é a diferença? É essa que eu acabei de pontuar. O gordo é alguém que está um pouco acima do peso. O obeso é aquela pessoa que está muito além do seu peso normal. Então, nas palavras sinônimo que eu estou ensinando hoje existem os sinônimos perfeito aqui em cima, exemplos até aqui, tem outros exemplos, eu coloquei apenas alguns, e temos agora os sinônimos imperfeito, que expliquei, que são palavras, né, com significados parecido, porém, o que elas têm de diferente? Não se trata da mesma identificação de uma para outra quando eu chego num exemplo mais profundo. Então, eu espero que você que está assistindo o meu canal possa ter aprendido um pouco mais. Sinônimo não é um assunto difícil, porém, é necessário sabermos identificar. Às vezes cai esse assunto em concursos, em uma entrevista de trabalho, numa prova para entrevista de trabalho, e nem sempre o que a gente julga como fácil na hora pode parecer tão fácil no momento de você abordar isso dentro de uma frase, tá ok? Então, eu espero ter ajudado, espero que você tenha compreendido. E a nossa aula, ela vai ficando por aqui. E você que gostou, eu espero que você curta, compartilhe com amigos, com parentes e que você possa continuar dando essa força para o nosso canal, tá? Ajude o nosso canal a crescer, se inscreva no nosso canal. Então, essa aula de hoje ela vai ficando por aqui e até a nossa próxima aula e o nosso próximo assunto, vamos estar ensinando sobre palavras que são antônimo, tá? O antônimo das palavras, ok? Então, desde já eu agradeço. Tchau, tchau e até a nossa próxima aula.